Oi pessoal, tudo bem? Essa edição do Ler e Viver tá bem legal, espero que você goste e que desperte em você a vontade de consumir mais livros e também se inteirar a respeito da nossa literatura regional. Eu começo o programa entrevistando a escritora e psicanalista Sloane Machado, que recentemente lançou o seu livro de contos Voo Solo, o quarto da carreira. Ela também é autora do blog Costurando Palavras, Ludibriando o Real, com textos sobre psicanálise, literatura e seus escritos literários. Tudo bem, Sloane? Seja bem-vinda ao Ler e Viver. Tudo bem, João? Agradeço o convite para estar aqui com você nesse programa tão legal, Ler e Viver. E vamos lá para o nosso papo. Com certeza. Voo Solo, publicado pela Casa Edições, foi lançado recentemente na Casa de Ensaio, em Campo Grande. Mostra uma narradora questionando o peso da própria existência, com temáticas que vão desde o abandono, da culpa, às dores de ser filha, assim como a maternidade. Queria que você contasse para a gente um pouco mais a respeito desse livro e qual que foi o foco que você quis, dar para essa publicação. Você disse aí, né, um livro de contos, eu vou começar por aí, porque ele ficou assim como um gênero inclassificado, assim, porque ele pode ser lido tanto com os textos separados, como um romance contemporâneo fragmentado, né? O foco que eu quis colocar foi, assim, uma experiência do feminino, de um feminino, né? Que pode ou não servir para outros femininos. Então, esse caminhar da mulher aí, desde o nascimento, do peso que é se nascer mulher, né? Dessa passagem da maternidade, etc. Então, são questões das dores e delícias de ser mulher, né? Dentre outras, claro, mas o foco narrativo principal é esse. E entre as temáticas que eu citei, existem outras, relacionadas a amor, saudade, entre diversas aí, né? Isso, assim, as dores, né? Os desencontros amorosos. Então, é um percurso de uma mulher, assim, como se fosse uma travessia aí por esse peso da existência, a leveza, né? Então, tem uma influência aí grande da insustentável leveza do ser, né, que é um livro que eu gosto muito. Então, o fio da narrativa é a história de uma narradora aí que fala sobre as experiências como mulher. A sua nova publicação conta com texto de orelha e pós-fácil escritos pelo escritor Henrique Pimenta e pela professora doutora Rosana Zanelato, que dá aulas na UFMS. O Henrique, inclusive, destaca que o foco dessa produção literária estranha é a dispersão. Eu queria que você falasse a respeito da participação desses dois ícones, do nosso cenário literário na sua obra e das considerações do Henrique. Será que tem a ver com a narrativa contínua, que pode ser lida, igual você falou, de forma desmembrada? Explica isso pra gente também. Bom, o Henrique, eu gosto muito da escrita dele, né? Então a gente tem uma relação de amizade. Ele lê os textos antes da publicação, antes da editora, então ele me ajudou bastante, assim, com sugestões, né, recortes ali que eu poderia retirar ou colocar, então ele teve esse papel bem importante aí nesse processo. Ele é um escritor incrível, né, ele tem vários livros publicados também, e a Rosana é professora doutora da UFMS, né, ela é doutora em literatura portuguesa, e também é uma pessoa que sempre coloca as portas abertas lá na universidade, então eu frequento, às vezes, as disciplinas lá do curso de letras, do mestrado, para aprender mais, né? Porque é uma incursão mesmo, então é uma pessoa que está sempre de portas abertas. E sobre o que você perguntou do Pimenta, quando ele diz da dispersão, né? É um livro que, se você lê os textos de um jeito separado, assim, hoje eu vou ler um texto X, ele tem um começo, um meio e um fim. Por isso que ele pode ser, às vezes, tomado aí como um conto, né? E também, mas lido do começo ao fim, na sequência, ele forma um todo. Então, é como se fosse um livro desmontável, né? Que você pode juntar e separar. Mas ele tem um fio condutor, né? Então, é nesse sentido que ele... É uma coisa que a gente discutiu bastante, assim, se isso, que gênero isso caberia, né? Se é uma narrativa em contos, mas aí a gente pensou, bom, é fragmentado, como é a memória, né? A memória, a experiência, a própria narrativa humana, né? Ela é fragmentada. Então, é mais ou menos por aí, essa dispersão aí que o Henrique coloca, né? Legal, o que torna o livro ainda mais interessante, né?
O conto Fotografia, que faz parte do livro Voo Solo, foi finalista do prêmio Off Flip 2022, ligado à Festa Literária Internacional de Paraty, que é a Flip. Qual que é, né, a representatividade desse prêmio para o universo literário e a respeito do que esse conto Fotografia trata? João, os prêmios literários, eles são, em geral, assim, impulsionadores, né, para qualquer pessoa que escreve. Então, é como se você fosse avaliando ali, bom, acho que aqui dá pé, estou indo mais ou menos pelo caminho, algo que precisa ter um certo reconhecimento. A gente não pode escrever só em função do prêmio, mas eu acho que um prêmio ajuda bastante. Então, nesse Off Flip do ano passado, eu fiquei como finalista, né, com esse Fotografia, e é um prêmio relacionado lá à Flip, né, que é uma editora, um selo editorial lá de Paraty, né, então eles promovem selo próprio, né? E isso, tem um selo próprio. Então, ele é um prêmio nacional, né? Então, depois, como ficou finalista, ele foi publicado numa antologia, né? Bem bacana, aí os autores recebem esses textos e tal. Esse Fotografia é um texto que fala sobre a morte, o horror da morte, né? E também as descobertas sexuais infantis, né? Porque a gente sabe aí pela psicanálise que o corpo da criança, né? A sexualidade, desde Freud, pelo menos, ela tá aí desde que a gente nasce, né? De várias formas. Então, é uma mistura aí entre o horror da morte e a descoberta sexual, assim. Então, tem mais ou menos esse cenário desse conto. Um conto bastante interessante e que, se você tiver oportunidade de ler, vale a pena. Você é autora dos livros Costurando Palavras e Em Defesa dos Avessos Humanos, publicados pela Life Editora, respectivamente em 2012 e 2014, e também Nau dos Amoucos, publicado em 2017 pela editora Metamorfose. Eu queria que você falasse brevemente, né, a respeito dessas obras, para que o público que ainda não as conhece possa estar conhecendo e se inteirando um pouco mais a respeito desses enredos. Certo. O primeiro deles, o Costurando Palavras, ele é um texto, são vários textos, né? Lá eu coloquei contos, mini contos, crônicas, então eram os textos que eu publicava no blog, né? E aí ele é um apanhado desses textos aí. Então esse é um que está esgotado. O segundo livro, Em Defesa dos Avessos Humanos, é um livro de crônicas, né? Eu chamei de crônicas psicanaliterárias. Por quê? Crônica, ela tem esse aspecto de ser algo do cotidiano, uma coisa de um humor, né, de uma leveza. Então, por esse meu olhar de psicanalista, eu vou contornando algumas situações em que eu vejo, né, que eu presenciava andando de ônibus ou andando na rua e tal, e aí, então, ele tem esse viés, só que não é um texto teórico, ele é um texto literário, né, eu considero como um texto literário, porque não está preocupado com o rigor científico, vamos dizer assim, ainda que traga conceitos, né. O terceiro livro, que é Nau dos Amoucos, ele é um romance, né? Então ele já é um pouco mais elaborado assim com a narrativa começo, meio e fim, né? E é a história de um homem que perde a mãe lá pelos seus 50 e tantos anos, e aí a vida dele desmorona diante dessa perda, né? E aí é um livro em que eu pude explorar um pouco mais o meu interesse pela questão da loucura, né? E aí essa mãe, então, por essa história, ela tem histórias de internação, né, de surtos psicóticos, vamos dizer assim, e aí, ao mesmo tempo em que ele vive isso, e ele revive uma história de amor que ficou congelada lá atrás, né, então como se a morte da mãe descongelasse uma coisa ali, que ele pudesse ir para a vida, né, é mais ou menos esse o enredo do terceiro livro. É incrível, assim, como essas questões psicológicas despertam interesses, né, nos leitores, e elas Sim. Estão aí, seja na música, nos filmes, principalmente no campo literário, é uma coisa bem interessante, né, um aspecto Sim. bem interessante. Como você já disse, né, você é psicanalista e também possui uma clínica em Campo Grande. Além disso, você é membro da Escola de Psicanálise, dos Fóruns do Campo Lacaniano, do Fórum do Campo Lacaniano de Mato Grosso do Sul e do Ágora Instituto Lacaniano. Fora isso, é também bacharel e mestra em psicologia pela UFMS. O que essa experiência como psicóloga soma para a carreira de escritora e vice-versa, Sloane?
Olha, João, soma muito, né? Porque na verdade, eu sempre, é uma mistura, porque psicologia, psicanálise e literatura sempre tiveram presentes na minha vida, então, né? E a psicologia, ela te dá essa possibilidade, né? Sobretudo a psicanálise, que é meu campo de estudo maior, de você olhar para o humano com todas as suas contradições, né? Então, nem todo mundo vai ser bonzinho ou malzinho, nem todo mundo vai ser só amor e não ódio, né? Então, a psicanálise faz com que você se acalme nesse sentido de que, bom, o outro pode errar, eu posso errar, o outro também pode. Então, as relações humanas, elas vão se construindo de uma forma mais leve, né, vamos dizer assim. E a psicanálise, ela é uma teoria muito, muito influenciada pela literatura, né? O Freud era um leitor, ele dizia que ele queria ser um escritor, queria ter sido um escritor de literatura, e ele faz uma obra incrível, né? Tanto que ele ganha o prêmio Goethe, que é um prêmio super importante. Então, a influência da literatura na psicanálise é gigantesca, e da psicanálise também, depois a literatura vai beber aí, né, dessa possibilidade de pensar o humano pela profundeza, né, pelo que tem de contraditório, de ambivalente. Então, é uma influência imensa, eu nem consigo pensar um separado do outro. Com certeza, estão andando assim, sempre ligadinhas, né? Sim. Sloane, muito obrigado pela sua participação no Ler a Viver. Eu adorei, né, ter te entrevistado. Faz tempo que a gente já está marcando, né, tentando marcar esse bem bolado aqui e graças a Deus deu certo. E é legal também para que o público conheça um pouco mais a respeito do seu legado literário, né? Sim, eu te agradeço muito também. Eu lembro que faz um tempo já que a gente está tentando marcar e fiquei muito feliz de poder dar certo isso, né? Da gente conversar e tal. E aí, se você quiser, eu posso ler um trechinho. Eu pensei em ler justo Fotografia, né? Que é esse que você mencionou. O Por que você favor, acha? por favor. Vamos lá? Eu vou ler o primeiro parágrafo e o penúltimo. Na gaveta da penteadeira, o envelope branco com uma fotografia. A avó morta, com flores em seu entorno, mãos postas sobre o peito, entrelaçadas. Era com horror e fascínio que eu entrava furtivamente no quarto da tia durante as férias para tentar desvendar o mistério. Ela te dava polenta com leite para comer, a mãe contava. E eu não tinha sequer uma memória para reavivar a imagem nos sonhos. A imagem da avó era aquela, seu sono profundo dentro do envelope branco. Em algumas horas desertas do dia, experimentava imitar a pose da avó, me deitando na cama de casal da tia, sempre tão esticada. Fechava os olhos, postava as mãos entrelaçadas sobre o peito, mas não sabia o que fazer com os pés. A foto era de meio corpo. O pavor subia enquanto eu esperava que minha mãe viesse me encontrar ali, inerte. Será que ela choraria? Sacudiria meu corpo, implorando que eu voltasse à vida? Não sei quanto tempo durava minha pequena morte, mas o horror me impelia a correr para o quintal à procura dele, dos pés de amora, do picolézeiro buzinando na rua. Muito lindo. Obrigado, Sloane. Eu que agradeço. Beijo. O Ler e Viver vai para um intervalo e volta rapidinho. Fique ligado aí. Mato Grosso do Sul cresceu e segue em pleno desenvolvimento. Mas todo avanço impõe novos desafios. Maior qualificação para aumentar a renda dos sul-mato-grossenses. Investimentos constantes na base, que é a educação. Reforço na segurança. Avanços na regionalização da saúde. Defesa dos direitos dos cidadãos e inclusão social. É uma nova e importante etapa, e os deputados e deputadas estaduais estão preparados para debater ideias e trazer as melhores soluções, com conciliação e respeito. As necessidades são muitas, mas a bandeira da Assembleia é uma só: garantir o bem-estar de todos os cidadãos. O compromisso foi assumido e o trabalho já começou. Compareça às sessões, fiscalize, reivindique, participe. Esta casa é sua. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Ler é Viver está de volta e agora você vai ficar sabendo quais foram os 10 livros mais emprestados em 2022 pela Biblioteca Estadual Isaías Paim. São obras de diversos gêneros literários. Confira a matéria.
Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui na Biblioteca Estadual Isaías Paim, localizada no prédio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, para mostrar para vocês quais foram os livros mais emprestados em 2022. Com acervo de mais de 10 mil livros disponíveis para empréstimo, as obras mais consumidas foram Diário de um Banana, 1984, A Revolução dos Bichos, Admirável Mundo Novo, Jogos Vorazes, O Pequeno Príncipe, A Elite, O Príncipe, Ensaio sobre a Cegueira e o mangá Dragon Ball. Agora você vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um deles. Dragon Ball é sobre o Goku, que é um garoto de ali 12, 13 anos, que ele mora na floresta, e aí conta que ele foi treinado pelo avô dele e tal, em Kung Fu, e então ele é muito forte. E um dia tem uma menina que aparece lá e ela fala que ela está atrás das esferas do dragão, né? São 7 esferas mágicas que podem realizar um desejo para quem encontrar elas e unir qualquer desejo. E ele tem uma delas. Então eles partem numa aventura, né, atrás dessas 7 esferas. E quem trouxe isso pra gente foi o Akira Toriyama, que é um mangaka japonês e tal, já absurdamente famoso. Só que o Dragon Ball foi o quadrinho dele que, assim, explodiu tanto a obra dele no Japão e depois no mundo, quanto pavimentou o caminho dos quadrinhos japoneses para o que a gente conhece hoje em dia como o Battle Shonen, né, ou o Shonen de lutinha. Aqui no Brasil a gente chama Shonen de lutinha, que é essa história que é sobre uma aventura e tem combates, né, e tal. Então ele foi meio que assim o pai dos Battle Shonen. O livro O Pequeno Príncipe, que o autor é francês, ele é lindo. E o mais bonito deste livro, além dele ser encantador para as crianças e muito lúdico, né, porque ele fala da forma de você ver o mundo e sobre responsabilidade, eu acho que ele foi um dos mais lidos exatamente por isso, né? Ele é muito interessante se você pensar a questão da cidadania também, você é responsável por quem você cativa. E a questão de visão de mundo, né? Porque um dos primeiros desenhos dele é um elefante dentro de uma cobra. Então, quando você lê ele criança, você entende ele, quando você lê ele adulto, você o compreende. E se você lê ele de novo, você ainda vai ter outras aprendizagens através de aquarelas, uma linguagem simples, lúdica e linda. Eu sou muito suspeita, eu gosto muito desse livro, por isso que eu acho que ele continua sendo muito atual. Ele é um livro antigo, né? Os desenhos são do autor, são desenhos lindíssimos e eu acho que ele vai continuar sendo lido porque ele é lindo. E o outro livro, que foi um dos mais lidos, é O Príncipe. O Príncipe, de Maquiavel, a gente tem que ver o contexto dele. Ele veio num período de dissolução de reinos, né? O Príncipe é de mais ou menos 1500. Então, é aquela questão de como você manter um reinado, né? Então, Maquiavel, ele fala de uma aristocracia de uma época, ele fala de como você conseguir se manter diante de concorrentes. Esse livro ele é muito visto para a área de administração, para a área de economia, marketing. E ele tem uma fala que até hoje ela é bastante usada, é uma citação que você acha ela bastante na internet, que você não precisa ser bom, basta você parecer bom. E ele acaba mostrando como que é você sobreviver a um ambiente de disputa. Por isso que ele é um livro ainda lido, e eu acredito que ele vai continuar sendo lido, né? Só que ele precisa ser muito bem contextualizado, né? E eu acredito que pelo contexto histórico, para quem se interessa, né, pelo período medieval, quando começam a surgir as monarquias, né, ele vai continuar sendo lido. Ensaio sobre a Cegueira é muito interessante, porque o Saramago, ele só conseguiu notoriedade depois de 50 anos. E ele estava em um restaurante esperando a comida dele e ele percebeu o quanto nós somos cegos, o quanto nós estamos cegos, principalmente agora, mais do que nunca. A gente não se importa com o outro, a gente está menos complacente. E é engraçado, porque no livro
nessa distopia, todos ficam cegos, mas é uma cegueira diferente, uma cegueira branca. E você tem uma mulher apenas que se torna a pessoa que vai falar sobre toda a sua impressão disso, né? Então, é realmente um livro espetacular. Teve uma adaptação para o cinema pelo Meirelles, algumas cenas foram filmadas em São Paulo. Vale muito a pena o filme, mas principalmente o livro. Esse aqui, para mim, é o melhor de todos. É a melhor distopia de todos os tempos. Esse livro influenciou Big Brother Brasil, Dança dos Famosos, esses enlatados que são fáceis de serem aceitos pela mídia, é 1984, o grande irmão, né? Imagina você dentro da tua casa ter uma tela onde você é vigiado 24 horas, sem poder se apaixonar, sem poder expressar a tua opinião. E é muito importante porque hoje, quando as pessoas pedem a volta de AI-5, ditaduras, e aí a gente vai ler em 1984, o quanto nós devemos preservar a democracia, a nossa liberdade de expressão. Isso ninguém pode nos tirar. E se alguém quiser tirar, a gente tem que realmente chutar o pau da barraca mesmo. Fantástico. Admirável no Novo é espetacular também. Está na mesma linha. Pensa você viver num mundo onde todos obrigatoriamente têm que ser felizes, né? Esse é o legal das distopias, né? Diferente das utopias, que é tudo perfeito. Eles vêm para não ser perfeitos. Realmente, eles estarem entre os 10 mais lidos é absolutamente fantástico. Eu recomendo de olho fechado. E é engraçado, são livros que têm 30, 40, 50, 60 anos de idade e estão mais atuais do que nunca. Diário de Banana, literatura infantil do norte-americano Jeff Kinney, que vai retratar as desventuras de um menino, do protagonista, o Greg Heffley, que em primeira pessoa vai narrando, né, os seus desastres. Ele é um grande desastrado em sua rotina escolar. E pela comicidade que esses desastres, né, essas ações vão acontecendo, isso acaba tendo um certo reconhecimento do público leitor. Daí, talvez, um dos motivos do grande público que essa obra traz até hoje. Jogos Vorazes, a saga criada por Suzanne Collins, febre entre os adolescentes, que vai trazer uma personagem feminina, corajosa, forte, a Katniss, que vai se voluntariar para essa arena televisionada que serve de entretenimento aos ricos e propõe ali também críticas a esses sistemas político-econômicos fagocitantes. Já a Elite, segundo livro da saga A Seleção, da autora Kira Cass, vai tentar beber também nessas distopias anteriores, mas cria um enredo em que meninas pobres têm que ser selecionadas e escolhidas por um príncipe rico. Um ponto em comum entre todas essas narrativas é que todos são best-sellers e foram muito lidos no mundo todo. Outro ponto é que você tem adaptações fílmicas para todas essas versões, todos esses livros, e também versões em audiolivro, versões e-book, são livros fáceis de se encontrar. Agora, um ponto que eu acho que a gente podia se questionar é, nenhum deles é latino-americano. Então a gente está tratando aí de narrativas norte-americanas e inglesas. Aí fica o questionamento, né? Será que a gente está realmente trabalhando essa bibliodiversidade? E será que a gente não devia se preocupar também em rechear nossas bibliotecas de livros e de atividades de leitura que fomentem o consumo de obras latino-americanas, que a gente sabe que são tão ricas, tão maravilhosas e tão bacanas de serem lidas como essas que a gente citou aqui. Publicado em 1945, o romance A Revolução dos Bichos foi escrito pelo autor inglês George Orwell. O poder, a revolução, o totalitarismo e a manipulação política são temas amplamente destacados na publicação, dividida em 10 capítulos. Cerca de 20 livros são emprestados diariamente na Biblioteca Estadual Isaías Paim, que funciona de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Os empréstimos são gratuitos e para pegar um livro emprestado, você precisa fazer a carteirinha levando um documento com foto e comprovante de residência. O documento fica pronto na hora. Muito bacana saber que obras que provocam debates e reflexões a respeito da nossa sociedade foram bastante lidas ano passado no âmbito da Biblioteca Estadual Isaías Paim. Agora tem intervalo novamente, fica aí, daqui a pouquinho eu tô de volta. Respeito.
dignidade, equidade, empoderamento. As políticas públicas são instrumentos fundamentais na conquista dos direitos das mulheres. Ao longo de seus mais de 40 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou centenas de ações e audiências públicas voltadas às mulheres, sancionando 58 importantes leis em nosso estado. Uma frente parlamentar e uma comissão foram criadas exclusivamente para defender os direitos e combater a violência contra as mulheres. Esta é uma bandeira defendida pelos 24 deputados e deputadas estaduais e todos os servidores da Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, que junto aos órgãos competentes estão nesta luta ao lado de todas as mulheres. Assembleia Legislativa. A voz das mulheres sul-mato-grossenses. De volta ao terceiro bloco, o Ler é Viver agora exibe matéria sobre a casa em que Manuel de Barros viveu durante as últimas 3 décadas de sua vida. Ela foi transformada num espaço cultural inaugurado em setembro do ano passado. Tomada por detalhes deixados pelo escritor, o espaço tem poema inédito, acervo de cartas e itens que vão desde seu relógio até os últimos lápis. Veja. A residência em que o poeta Manuel de Barros viveu por 3 décadas foi transformada no Museu Casa Quintal Manuel de Barros em setembro de 2022. Em cada canto, um detalhe deixado pelo escritor. Poema inédito, acervo de cartas e objetos que faziam parte do dia a dia dele, como os últimos lápis, agora estão disponíveis ao público para visitação e contemplação. O espaço está localizado no Jardim dos Estados, no centro de Campo Grande, e foi idealizado por um movimento de artistas e produtores de Mato Grosso do Sul. Entidades como a Fundação Nelito Câmara mantêm essa engrenagem funcionando. A Casa Quintal Manuel de Barros foi idealizada pelo neto do poeta, Silvestre de Barros, que depois da partida de sua avó, Estela, resolveu tornar público o espaço, o lugar onde o poeta viveu pelas últimas décadas e produziu parte significativa de sua obra. Silvestre de Barros convidou então o jornalista Pedro Espíndola, que me convidou para abrirmos essa casa para visitação e tornarmos assim um ambiente privado, íntimo da família, em um bem público de todo o Mato Grosso do Sul. A Casa Quintal tem por missão trazer a público a vida e obra do poeta Manuel de Barros e também ser um lugar de pesquisa. Eu estou aqui com a Raila Mirella, ela é guia aqui na Casa Quintal Manuel de Barros e vai estar conduzindo a gente por esse percurso poético. Raila, você me falou que cada pessoa sente uma emoção diferente, né? Tudo que tem aqui nessa casa, que a gente vai estar conferindo, provoca diferentes emoções em cada pessoa. Queria que você falasse a respeito disso, né? E também dessa mágica poética que é estar mergulhando no universo do Manuel de Barros através desse tour. Vou te guiar por esse universo e eu tenho absoluta certeza que todas as sensações que você tiver vão ser incríveis, assim como quando eu faço guia com as outras pessoas também, cada um sente a poesia e o universo manuelístico das miudezas de formas diferentes. Eu tenho certeza que você vai ser tocado também no seu particular aí. Depois eu vou querer um feedback dessas suas sensações. Vamos com a gente, então, nessa caminhada poética aqui pela Casa Quintal, né, Manuel de Barros. O tour começa com a linha temporal da vida de Manuel de Barros, marcada por informações relacionadas à sua família, publicação dos seus livros e prêmios recebidos. Os tijolinhos à vista, disponibilizados em formato vertical na fachada, foram exigidos pelo poeta no processo de construção do local. Fazia questão de sempre dizer que sua casa era a primeira de Campo Grande,
feita com tijolinhos em pé. Na entrada da casa, há um resumo do projeto poético de Manuel de Barros, escrito por Maria Adélia Menegaso, crítica literária e professora da UFMS. Em 1986, eu fiz a minha dissertação de mestrado e ela versava sobre as relações entre pintura e poesia. E acabei estudando a obra do Manuel de Barros. Foi a partir desse trabalho, né, que eu fiz com a minha dissertação de mestrado, que eu acabei estabelecendo com o Manuel de Barros uma amizade literária. Então, assim, a gente conversava muito sobre literatura, sobre pintura, sobre música, sobre outros autores, sobre outros poetas, porque a cada vez que ele publicava um livro, ou ele me telefonava, ou a gente marcava, eu ia até a casa dele e a gente passava algumas horas conversando. Eram conversas muito agradáveis, muito generosas também. Quando eu não podia ir até a casa dele, eu escrevia uma carta com as minhas dúvidas, né, ou sobre o que estava acontecendo a respeito de literatura, e ele sempre me respondia. Ele fazia isso com todas as pessoas que escrevia para ele. Ele nunca deixava o leitor dele sem uma resposta. Obras originais de Manuel de Barros, cedidas pelo neto Silvestre, além de fotos que retratam momentos descontraídos do poeta, dão um tom especial ao hall de entrada. A máquina de escrever doada pelo escritor à Fundação Manuel de Barros também abrilhanta o local. Embaixo da escada está a máquina de costura usada pela esposa Estela e também o livro Riba del Dessemblar, que significa A Margem do que Não se Parece com Nada, antologia de poemas de Manuel de Barros, traduzidos para o catalão com ilustração de Miró na capa, publicado na Espanha em 2005. Na sala de estar em que Manuel de Barros e a mulher Estela recebiam amigos e parentes, a luz natural favorece o ambiente. O poeta tinha o hábito de beber uísque com pedras de gelo de água de coco, nesse local, sempre ao lado da esposa, com quem trocava muitas confidências. Vinis de música clássica e do cantor Gilberto Gil figuram no espaço, que ainda conta com uma foto de quando o artista baiano visitou o escritor. Da sala de estar eu sigo com Raila para a sala de jantar, onde o casal fazia suas refeições. Manuel gostava de se sentar na ponta da mesa. O ambiente é decorado por quadros da filha Marta Barros. Entre as duas salas, há quadro da artista corumbaense Vega Neri e o livro Sobre Nada, que ela ilustrou para o poeta. Correspondências entre eles, bem como cartas trocadas com o cineasta Joel Pizzini a respeito das escritas de Manuel de Barros, podem ser lidas com o auxílio de lupa, já que a letra do escritor era bem pequena. O meu encontro com Manuel de Barros se deu nos anos 80 em Campo Grande, quando eu tinha saído da universidade e fui apresentado ao poeta pela geração do Jornal da Cidade. E quando eu tive esse primeiro contato, foi para mim uma descoberta, porque Manuel de Barros estava em pleno anonimato e falava-se muito da sua ligação com alguns intelectuais, como Milor Fernandes, Antônio Ais, mas ele era um mistério. E aí eu fui tomar contato com a obra e fiquei siderado, né? Porque eram poemas assim não era tudo muito, né, apontava para a estética do chão, para uma poética que a gente não tinha notícia e nos tocava muito em relação a nossas pesquisas, nossos interesses sobre a cultura sul-mato-grossense, a sua
perspectiva de transcendência, né, de buscar uma linguagem universal. E aí eu comecei a reunir os livros em fotocópias, não estavam mais disponíveis porque as edições eram limitadas. O Manuel de Barros tinha saído do circuito do Rio de Janeiro, onde ele integrava a geração de 45, foi morar em Campo Grande, se isolou, de certa forma, do círculo de artistas, né, de intelectuais do eixo Rio-São Paulo. Aí voltei, nesse momento eu tinha ido para São Paulo e fui trabalhar já, fazer experiências no cinema e decidi escrever meu primeiro projeto, encorajado por aquela poesia. Pedi a autorização do Manuel, nunca me esqueço que ele falou, olha, você está autorizado a fazer um filme sobre a minha obra, mas não quero uma reportagem. E eu me lembro muito bem, sabe, ali na casa com o Manuel, ele apontando, sabe, revelando a sua intimidade com o cinema. E o cinema de Eisenstein, o cinema, sabe, que tinha uma valorização da natureza. Neste espaço, há uma junção de coisas que existiam na casa para simbolizar o amor de Manuel de Barros ao Pantanal e Rio de Janeiro. Um varal com frases do poeta e projeções em videomapping promovem uma incursão ao universo manuelino. Manuel de Barros era fascinado por novelas e gostava de assisti-las nesta sala, cercada com seus livros e fotos. No local também estão espalhados alguns desenhos dele. Painel interativo para as crianças se expressarem conforme absorvem as poesias de Manuel de Barros, dá um toque de ludicidade ao recinto. Sendo professora de literatura na rede pública de ensino, eu observei que os poemas do poeta Manuel de Barros chegavam tardiamente aos leitores. Raramente esses poemas chegavam até as crianças. Então, eu conduzi uma pesquisa que trata da promoção do contato da poesia de Manuel de Barros com o leitor criança. No conjunto da obra do poeta Manuel de Barros, nós evidenciamos uma predileção pela infância. Isso porque a infância, ela abriga mundos muito mais repletos de sentidos e experiências humanas muito mais ricas. A infância de que trata essa poesia, ela vai falar de sujeitos líricos crianças que tramam uma revolução semântica, que desmantelam, que arrombam a gramática, que brincam com as palavras, que criam novos sentidos, que fazem peraltagens com as palavras. Esses sujeitos líricos na poesia do Manuel nos mostram então que mudar a língua corresponde a mudar o mundo. E isso é tão bem traduzido em outros versos de um poema do nosso poeta Manuel de Barros, quando ele diz: o olho vê, a lembrança revê, a imaginação transvê. É preciso transver o mundo. Esses versos do poeta nos mostram que os sujeitos líricos e também os leitores, tão bem preparados para orquestrar essa atitude, são as crianças e os poetas. Por isso, eu luto pela leitura dos poemas de Manuel de Barros desde a educação infantil, desde os primeiros anos da criança na escola. No quarto de Manuel de Barros e Estela, a porta aberta do guarda-roupas permite que o público confira a camisa, o lápis, o caderninho de escrita, pente, relógio, sapatos, porta-moedas e chapéu usados pelo poeta. No ambiente também é possível conferir projeto de videomapping com várias imagens como cenas do curta-metragem Caramujo Flor, de 1988, dirigido por Joel Pizzini e inspirado nas obras de Manuel. Áudio de uma entrevista dada pelo escritor ao jornalista Ricardo Câmara também enche o espaço de muita poesia.
Aqui é o quarto em que o Manuel de Barros e a sua esposa, a Estela, dormiam e que nesse tour tá contando com projeções e com uma proposta mais incursiva. E quem já não ouviu falar que o meu quintal é o maior do mundo? Vamos ver como é que era o quintal do Manuel de Barros? Ó, não é o maior do mundo, mas com certeza aqui ele teve inspiração para criar muitas obras magníficas. No quintal de Manuel, a jabuticabeira de 30 anos ainda se exibe bela e frondosa. Entre as samambaias, placas com frases do poeta transformam o local num cantinho mágico. Aqui, o escritor e a mulher Estela costumavam passar tardes conversando e ela costurando. Manuel de Barros também ficava horas e horas observando os pássaros, bastante presentes em seus poemas. Eu e Raila subimos as escadas da casa de Manuel e logo me deparo com um quadro feito por 5 irmãs bordadeiras que ilustraram com bordados o primeiro livro infantil do poeta, Exercícios de Ser Criança, de 1999. A obra é baseada nos desenhos do ilustrador mineiro Demóstenes Vargas. Nesse cantinho da casa há um ofertório abordando o episódio em que Manuel foi acusado de comunismo por conta do livro Nossa Senhora da Minha Escuridão, que não foi publicado, se perdendo ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, é uma representação da religiosidade de Dona Estela. Compõe o cenário um latifúndio com coisas que mais o poeta precisava: um lápis, uma formiga, um caramujo e um poema dele sobre Deus. Latifúndio, inclusive, é uma palavra usada pelo escritor para se referir ao latifúndio das coisas desimportantes e do nada. Aqui no andar superior da Casa Quintal Manuel de Barros tem esse cômodo que é o escritório dele, que foi mantido fielmente, né, de acordo com o funcionamento dele enquanto o Manuel era vivo. Ali você pode ver os óculos, também tem os lápis, né, dele, que ele costumava escrever muito com lápis, ele não gostava de usar caneta. E é um espaço bem bacana, é um espaço onde ele lia e produzia, né, os seus livros, estudava. E uma coisa interessante é que ele não gostava, enquanto ele estivesse aqui, de ser atrapalhado, de ser incomodado. Ele gostava de permanecer aqui em silêncio, só ele com os livros. Enfim, né, um refúgio aí do nosso poeta. No escritório, ele abria a janela para ouvir o canto dos pássaros. Ficava ali grande parte da manhã, juntando verbos, consultando dicionários, anotando achados poéticos, fazendo poesia. O jornalista Pedro Espíndola, que faleceu em dezembro do ano passado, era grande amigo do poeta Manuel de Barros. Parte do acervo do Museu Casa Quintal era de sua propriedade. O livro Celebração das Coisas, Bonecos e Poesias de Manuel de Barros, em homenagem aos 90 anos do poeta, foi organizado por Pedro. A amizade do meu pai e do Manuel de Barros sempre foi muito forte, muito linda, e ela se consolidou de fato quando mudamos lá para o Jardim dos Estados, e a gente morava a 2, 3 quadras da casa do Manuel de Barros. E meu pai, ele fazia umas caminhadas diárias, então eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que meu pai foi a pessoa que teve durante uns 15 anos o maior contato com ele. Eles eram confidentes, trocavam muitas conversas longas. O livro Celebração das Coisas surgiu, né, de uma vontade do meu pai de presentear e homenagear o Manuel nos seus 90 anos, com memórias, mensagens, cartas, dedicatórias e imagens que pudesse mostrar, né, um pouco do que as pessoas pensam sobre o Manuel de Barros. Então, vários artistas e pessoas amigas fizeram parte desse livro para que o pai pudesse dar um presente para ele, numa homenagem de pessoas que
gostam muito do poeta e gostavam muito e ele organizou esse material numa forma bem poética para presentear o poeta. O Museu Casa Quintal Manuel de Barros está aberto ao público para parcerias, sendo que as visitas podem ser feitas a partir de agendamento na plataforma Simpla. Existe um evento no Simpla que fica aberto, onde nós organizamos as visitações com o tempo de horário e também de pessoas que fazem a circulação pela casa. Dentro desse movimento de convidar a sociedade, convidar as pessoas para conhecer a casa, eu venho conversando e estabelecendo convênios. Nós abrimos agora um convênio com as escolas, onde essas escolas vão trazer essas crianças e seus professores para uma imersão dentro da casa. Tanto com uma imersão infantil, adolescente e já adulta dentro desse movimento escolar, mas também com uma formação de professores. Estamos muito contentes com esse convênio e aguardamos aí a sociedade de portas abertas para recebê-los. E se você não deu um pulo lá na Casa Quintal Manuel de Barros, vai logo lá porque é bem legal. Eu fico por aqui, um grande beijo. E não pense duas vezes. Na dúvida, leia um livro.